A paz, estamos meditando na poderosa palavra de Deus, estamos na exposição da Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 5. Me chama muita atenção alguns versículos que eu quero compartilhar com você. Eu também quero que você compartilhe, que você se inscreva no canal, tá certo? Para nos ajudar a divulgar e propagar a palavra do Senhor, tá bom? Se inscreve, divulga, comente, amém? Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Escuta aí, Epístola diz assim, ó, capítulo 5 da Epístola Universal do Apóstolo Tiago, ó, diz assim, ó, condenação dos ricos opressores. Aí diz assim, ó, eis, pois agora vós ricos chorai e pranteai. Depois ele fala no 2 assim, ó, as vossas riquezas são apodrecidas e as vossas vestes são comidas de traça. O que Tiago está falando aqui nesses dois capítulos aqui, ou desculpa, nos dois versículos, nenhuma hora é falando sobre a crítica, né, da riqueza, não, mas sim uma riqueza mal adquirida ou de forma errada, da forma que não agrada o Senhor. Tiago está em Jerusalém e ele se comunica agora com aqueles que estão fora de Jerusalém. No versículo de número 3, ele fala assim, o vosso ouro e a vossa prata, ele fala que se ferrujam. E ele diz também que ele dará um testemunho de vós. Olha aí, dá para entender essa linguagem que ele fala? É muito forte, né, irmão? Nós temos que termos muito cuidado com as riquezas mal adquiridas. Quantos homens e quantas mulheres, quando vê uma facilidade, né, até crente mesmo, homens e mulheres que propagam a palavra do Senhor, quando vê uma facilidade, cresce logo o olho. Nós temos que termos muito cuidado, irmão. Jesus está voltando, viu? Muito, muito cuidado. A palavra do Senhor diz assim no versículo de número 4, Epístola de Tiago 5:4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras e por vós foi diminuídos, né? Clama. Nós temos que termos muito cuidado, né? Aquela história de você ter uma situação X, aí você quer se aproveitar, né? Você quer se aproveitar de espaço dos outros, que você quer meter a mão. Às vezes acontece nesse comportamento humano, sim. Daqui a pouco nós vamos ler uma palavra muito, muito forte sobre a visão da armatologia, de errar o alvo. E ele traz até uma mensagem falando sobre o viajante, né? Quando ele sai da linha, ele tem um alvo, de um propósito. Quando ele sai da estrada, ele usa essa linguagem justamente sobre a visão do erro, né? De errar o alvo, que o alvo da igreja é Cristo. Era isso que Tiago estava falando para eles não errarem o alvo. No versículo de número 5, ele fala justamente isso aí, né? Ele fala, viveste sobre a terra e vos deleitaste, servaste o vosso coração, como um dia de matança. A linguagem que ele fala é aquele comportamento lá do ritual todo cerimonial, lá do Antigo Testamento, condenar-te e matar-te o justo, ele não vos resistiu. A linguagem que ele fala aqui é uma linguagem que nós temos que termos muito, muito cuidado. Quando nós estamos estudando assim a palavra do Senhor, versículo por versículo, ponto e vírgula, nós vamos ter maior compreensão. Eu até falo para você, como nós estamos estudando, né, como nós estamos trazendo a exposição da epístola, até digo para você, meu irmão, procure estudar versículo por versículo. Não estude textos isolados. Não invente interpretações, não invente. Você tem que ler porque a Bíblia por si só se interpreta. E nós temos que entender isso aqui. O texto é muito fácil. Tem texto que é muito, muito fácil de nós termos compreensão. Tiago está em Jerusalém, né? E agora ele se comunica com os irmãos que estão fora de Jerusalém. Os irmãos precisam de ajuda, sabe a quem recorrer, que é o pai da igreja de Jerusalém, e ele manda a resposta justamente para o povo. E o povo fica feliz porque Tiago tem a resposta que está na direção de Deus, né? O versículo de número em cima do versículo 7, ele fala assim, exortação à paciência acerca de juramento, da oração e da conversão dos pecadores. Primeira coisa, exortar a paciência. Como é difícil nós sermos pacientes. Eu já li o texto, a gente conhece o texto e eu sei também que tem pessoas que não conhecem, por isso que nós estamos fazendo a exposição da epístola, para você aprender. Eu quero ler para você alguns versículos, para você poder ter o conhecimento. A palavra é isso, ó. Exortação à paciência. Ele fala assim, ó, sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. O interessante é que ele fala aqui justamente numa visão de arrebatamento de um Deus que vai buscar a igreja, que vem buscar. Essa palavra aqui seria rápido, tomar com força e com velocidade, ou de uma visão de perseverança até Jesus vir buscar.
Então nós temos que termos a compreensão justamente do que ele está falando. A linguagem de Tiago é uma linguagem que ele sai de uma esfera humana e vai para uma esfera espiritual. E nós temos que termos muita experiência quando nós estivermos lendo um texto, para que nós vamos trazer uma aplicação dentro do texto, dentro de um contexto daquilo que foi lido no texto. Nós temos que entendermos aqui, escuta aí, ó, sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Aí ele fala assim, ó, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência. Ele usa essa linguagem, né, uma metáfora justamente do homem que trabalha no campo. Ele coloca a semente, ele vai colocar ali o adubo, ele coloca água e espera o crescimento. Ou seja, tem um tempo. Então, assim, muitas vezes nós queremos desistir de algumas situações X, nós queremos desistir, mas não temos que desistir. Nós temos que perseverar. Escuta aí. A Bíblia fala, irmão, de provas que o ímpio passa. A Bíblia fala de provas que o justo passa. Mas tem uma diferença quando o crente passa a prova e quando o justo passa a prova. Quando o ímpio passa a prova, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o ímpio ele passa a prova, ele não tem esperança nem perspectiva de melhora não, porque não conhece a palavra. Mas o crente não. O crente, quando ele passa a prova, como eles estavam passando dificuldade, eles tinham para quem recorrer, que seria Tiago, o pai da igreja de Jerusalém, naquele momento. Ele dizia, Tiago, nós estamos passando assim, tenha calma, tenha paciência, porque o Senhor vai voltar, isso tudo vai acabar. O Senhor vai levar a igreja, isso tudo vai acabar. Essa justamente era a promessa que a igreja tinha e eles ficavam felizes, porque eles estavam justamente naufragando na fé. E Tiago, a mensagem de Tiago era justamente para trazer uma mensagem de fé e de esperança para a igreja de Jerusalém. Aí diz assim, ó, vós também paciente, fortalecei-vos no coração, ó, porque já a vinda do Senhor está próximo. Versículo de número 8 diz isso aí, irmão, não vos queixeis um dos outros, olha aí, parece que onde eles estavam, estava tendo um conflito. Estava tendo um grande conflito entre eles, mas o que foi que Tiago fez? Tiago disse, não, tem calma, isso aqui vai passar. O que nós temos é que vigiar, porque isso tudo vai passar e nós vamos estar com o Senhor e vamos ter paz eterna, vai ter união eterna. Nós vamos estar com o Senhor só alegria, só louvor, só exaltação. Dá para entender a linguagem aqui? No versículo de número 10 diz assim, meus irmãos, tomai, por exemplo, as aflições dos... Meu irmão, no 10 ele fala sobre os exemplos que eles tinham justamente dos antigos. Os homens que passavam, e ele cita aqui Jó. E se nós formos falar aqui de Jó, a gente poderia passar algum tempo, mas nós vamos ver no capítulo 38, quando o Senhor conversa com Jó, e diz assim, Jó, onde é que tu estava quando eu criei os fundamentos da terra? Jó, o Senhor mostrando a Jó a sua soberania, esse Deus imenso. A epístola de Tiago é uma epístola muito forte quando o Senhor usa Tiago para orientar o povo que estava na dispersão. Quando eu leio essa epístola aqui, quando o Senhor fala com Tiago, para Tiago orientar eles, eu fico muito maravilhado. E você tem que meditar também na epístola, não só estudar como nós estamos fazendo aqui, não, é mergulhar mais, ser mais profundo. Eu estou com a Bíblia aqui, ó, atualizada, estou com a corrigida, estou com um dicionário, estou com chave bíblica, estou com um dicionário aqui grego, estou meditando na poderosa palavra e tentando trazer uma pregação simplista para nós entendermos, para que todos venham compreender e alimentar-se da poderosa palavra de Deus. O que ele fala aqui é justamente o seguinte, escuta, tenha esperança. Não, eu estou sem fé, tenha fé. Não, eu não acredito mais, creia. A mensagem é essa para aqueles que estavam sem esperança. A epístola de Tiago é justamente para despertar aqueles que estavam sem fé ou aqueles que estavam perdendo a fé. No versículo de número 12... No versículo de número 2, assim, ó, 5:12 de Tiago, assim, ó, mas sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, mas nem façais, ó, juramento e tal, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, e não cai na condenação do diabo, do laço. Meu irmão, o homem de Deus tem a palavra firmada. O homem de Deus, a mulher de Deus tem a palavra certa. Né? Não tem ordem de jogo de malícia, jogo de malandragem, de espírito faccioso. Não tem isso, não. A palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim. Não passou disso, diz é procedência do mal, é procedência maligna. E quantos homens e quantas mulheres têm entrado numa situação de mentira e de engano porque tem guardado no coração justamente isso? Tira do teu coração isso aí, arranca do teu coração se tiver, meu irmão. No versículo de número 14, ele fala assim, ó, no versículo 13, aí está alguém aflito, olha aí, está alguém aflito, cante louvor. Como é difícil nós estarmos no versículo 13, irmão. Como é difícil nós estarmos no versículo 13. Nós estamos aflitos, passando luta, vamos louvar. Claro que o homem espiritual ele vai louvar o Senhor, o homem espiritual, mas o homem físico, até mesmo o religioso, ele não vai compreender isso não.
Tiago, ele fala que coisa tremenda, tá passando, tá aflito, louva o Senhor. Louva o Senhor. No versículo de número 14, ele fala assim: está alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo. Tem alguém doente? Escuta aqui, ó. Tem alguém aflito? Louva. Tem alguém doente? Chama o quê? Quem eram os presbíteros da igreja? A gente poderia fazer aqui um vídeo falando sobre as qualificações dos presbíteros, os comportamentos, como é que ele, né? E ele chama eles, ali assim, chama eles, ó, faz a oração ungindo com óleo. A linguagem do óleo ali, vamos dizer que era o óleo que curava, era o óleo que fazia o milagre, não, era a fé. Mas o óleo é um simbolismo de quem? Do Espírito Santo. E nós temos que termos justamente, ele fala aqui, oração da fé, capítulo 5, versículo 15. Escuta aí, meus amados, escute aí. A oração da fé, no versículo 15, ó. A oração da fé salvará o doente. Ele não diz que curará, salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, são coisas que nós temos que observar. Primeira coisa, salvará. A oração do presbítero salvará. Depois, levantará. E depois se converterá. Se tiver cometido pecado. São coisas que são coisas que nós temos que atentarmos. Que poderia demorar mais tempo no estudo aqui, só que nós não vamos demorar. Por quê? Porque, vamos lá, bem rapidinho aqui, capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó. A oração da fé salvará o doente. Depois levantará, depois perdoará os pecados, serão perdoados os pecados, e esse homem será convertido. O que é a conversão que eu falei na exposição do capítulo 3, sobre andar com Cristo, a conversão? É o que nós estamos precisando, o que Tiago estava falando para ele é justamente isso, convertei-vos, andar com Cristo. É o que nós estamos precisando. Os presbíteros seriam justamente aqueles homens que tinham. Isso aqui que eu vou falar é muito forte, escuta. Os presbíteros aqui seriam homens que tinham testemunho de homens de Deus. Não chamava qualquer um que ficava pulando de oração, carro de oração, para um lado, para o outro, não. Eram homens que estavam na igreja, homens que estavam consagrados, que eram consagrados ao ministério. Homens que eram consagrados ao ministério. E o texto é bem claro, diz aqui, ó. A oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Só que a igreja hoje não tem mais isso. Por quê? Porque parece que não tem mais presbítero com seriedade, não tem mais homens que verdadeiramente estejam na obediência, homens que verdadeiramente estejam na hierarquia da igreja, que respeite. Não tem mais. E nós temos que termos muito cuidado quando a palavra do Senhor fala isso aí. O Espírito Santo tem que estar na vida do homem de Deus, né? Aqui no estudo diz assim, a oração da fé, refere-se o dom, ó, que o Espírito dá. Meu irmão, escuta uma coisa. Aqui, os irmãos não eram diferentes dos outros, não. Era homem sujeito, como diz aqui o texto, né? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e orava e acontecia. Só que esses homens aqui estavam na posição que Deus queria, meu irmão. Esses homens aqui estavam na posição que Deus queria. Deus quer agir hoje, quer, mas os homens não estão na posição que Deus... Não, os homens não estão mais. Entendeu? Os homens não estão mais querendo ficar na posição que Deus quer, na obediência, na santidade. Não quer, porque esses homens aqui tinham um propósito de ir ao céu, de estar no céu, de estar com Cristo. A igreja hoje não, querem ficar aqui na terra, querem trazer riqueza para a terra. É assim. Querem pregar o ouro aqui, a prata aqui. Não, escuta. Tiago exorta justamente ele de sair daí. Sai desse comportamento, dessa esfera humana. Tiago está dizendo isso. Sai dessa esfera humana e vem para a esfera celestial. Vem para esse local aqui, ó, que vocês vão ser abençoados. E aí esses homens de Deus que quando oravam, eles estavam na esfera espiritual. Quando eles oravam, acontecia. Por isso que a igreja hoje ela tem essa grande diferença da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, com a igreja hoje, do século XXI. Nós temos que termos muito cuidado, irmão, para que nós não vamos perder mais o foco cada dia, se afastarmos do Senhor e vivemos uma vida de hipocrisia, de hipócrita, de dupla personalidade, como dizia na Grécia Antiga, né? O homem era uma pessoa embaixo do palanque e quando ele subia ele se transformava em um personagem. E muitas vezes o homem e a mulher que se diz de Deus está se vestindo de uma roupagem, mas não tem nada de homem e de mulher de Deus. Mas aqui não. O texto diz aqui, ó, refere-se o dom do Espírito Santo, ó, homens que verdadeiramente estavam cheios de Deus. No versículo de número 16, ó, confessai as vossas culpas, olha aí, confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros para que sareis, ó. Versículo, capítulo 5, versículo de número 16. Aí ele fala assim, ó, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele diz assim, Elias era um homem, foi o texto que eu falei. Esse texto aqui, no versículo 16, meus amados irmãos, ó, confessai as vossas culpas. Meu irmão, quem é que confessa hoje? Segunda coisa, confessar para quem, meu irmão?
Quem são os homens que nós temos de responsabilidade, de confiança? Confessar e tudo bem, mas para quem? Confessar. Nós estamos estudando aqui, trazendo para o nosso plano aqui, para o nosso momento. Essa igreja aqui era uma igreja totalmente diferente. Tinha os conflitos, tinha mais aqui, tinha homem de Deus. Hoje tem conflito, mas cadê os homens de Deus? Cadê os presbíteros, como diz aqui? Aí ele diz que ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ó, e quando orou para não chover, 3 anos e 6 passou 3 anos e veio sem chover. Quando ele orou, aconteceu um milagre. E aí ele fala justamente isso aí. A igreja do Senhor tem que se voltar para o Senhor. A igreja do Senhor tem que se voltar verdadeiramente para o Senhor. No versículo de número 19 diz assim, ó. E assim, irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter seu irmão do caminho do pecador salvará da morte, ó, uma alma e cobrirá multidão de pecado. Quem é que quer fazer a obra do Senhor hoje, meu irmão? Quem é que quer estar hoje? Quem é que tem misericórdia de alguém hoje, meu irmão? É difícil. Eu sei que tem os remanescentes, mas é difícil. A palavra pecado aqui, na raiz grega, né, na etimologia, né, é armatolos, que ele diz aqui, ó. Ele fala que é um termo usado por, ó, arqueiros que usava sua arma dito alvo, tinha um alvo. E também ele fala aqui de um viajante que estava na estrada e depois saía do caminho. Então a palavra aqui, a doutrina do erro, é justamente o que ele fala, é quando nós erramos o alvo, né? Se nós estamos conquistando aquele camarada, ele reconheceu que na nossa vida tem um Espírito Santo, ele diz, eu quero me reconciliar. Nós ganhamos, meu irmão, o texto aqui é muito profundo. Olha o que é que o texto diz aqui, ó. Se algum dentre vós, ó, se tem desviado da verdade, e alguém converter, saiba que aquele que fizer o converter do erro, caminho do pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. O que nós temos que entendermos é justamente isso aqui na Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Está tendo uma comunicação. Ele disse, rapaz, no meio de vocês aí tem pessoas afastadas? Tem. Aqui era para buscar, não era para condenar, não. O texto aqui diz que era para eles buscar o que estão afastados, não era para condenar. Hoje, a igreja faz é condenar. Faz é levar o camarada, mete o camarada mais no fundo do poço. Aí diz assim, mas se alguém trouxer ele, salvará da alma ele e o quê? E o que ele diz aqui no final aqui? Deixa eu ler para vocês, ó. Do erro, né, o caminho, salvará da morte, alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, o Senhor, a sua misericórdia paira sobre a vida daquele que o trouxe novamente para a obra do Senhor. É fácil? É não. Que você possa divulgar esta exposição, tá certo? Para muitos homens e muitas mulheres que necessitam ouvir a poderosa palavra do Senhor. Se inscreva no canal, divulgue esse vídeo, tá certo? E logo, logo nós estaremos com outras exposições de mais epístola, ou até mesmo Antigo Testamento, Novo, né? Vamos falar um pouco da palavra e aprender um pouco mais, amém? Deus abençoe, quero agradecer a todos. Se inscreva no canal e divulgue. Não esqueça. Paz.